Olá, queridos irmãos, Deus seja louvado. Eu queria hoje, estou passando aqui para deixar uma mensagem que está em Lucas 10, 10:37. Eu sei que você conhece essa parábola, essa história que Jesus contou, mas meditar nela faz muito bem. Jesus vai falar aqui daquele que teve misericórdia. Alguém perguntou para Jesus quem que era o próximo, né? Aí Jesus conta a história de um homem que vinha de Jericó, ele saía de Jerusalém, ia para Jericó. O texto diz que ele descia e ele foi tomado pelos salteadores, bandidos, ladrões, que a Bíblia diz que deixou ele quase que morto, todo ferido. E a Bíblia diz que o sacerdote e o levita passaram de longe, porque eles não tiveram tempo para olhar para aquele homem caído. Mas a Bíblia diz que o samaritano, que era um grupo excluído dos judeus, né? Ele viu aquele moço caído, parou, cuidou. A Bíblia diz que ele passou óleo e vinho nas feridas, levantou, pôs sobre o seu cavalo e levou para a hospedaria. E aí Jesus pergunta, qual deles cuidou do próximo? Qual deles fez certo? Aquele que parou, fez o curativo, ergueu ele e levou para a hospedaria. E o texto vai dizer assim, aquele que teve misericórdia, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo. O pecado, ele trouxe grandes malefícios para a raça humana. A parábola aqui de Lucas 10 vai mostrar desse homem que ele vinha do Jerusalém, era um lugar sagrado. E alguns intérpretes vão falar que representa a queda de Adão também. Eu acredito que sim. Adão estava no Éden, desobedeceu a Deus, então ele entrou num declínio, e o salteador, o inimigo, veio e trouxe a morte espiritual e o caos veio. Então a gente traz a natureza de caos. Então quando eu leio esse texto, eu gosto de perguntar assim, eu e vocês fazemos parte daquele que desce de Jerusalém para Jericó, para um declínio? Eu e você somos esse homem que vai e sofre? Ou aquele que foi e bateu, né? O texto diz que os salteadores bateram nele. Porque tem gente que ele não tem uma arma para te bater, mas ele tem uma fala, uma conversa, uma língua muito afiada, crítica, maldosa, grosseira, perversa, enganosa, e ele não mede as palavras dele. E aí Deus quer cuidar e curar eu e você para a gente ter cuidado no que a gente fala. E se porventura alguém criticar você ou falar algo pesado, porque às vezes dói, né? A gente espera demais do outro e às vezes a gente recebe alguns títulos que são mentirosos, né? Porque o ser humano é especialista nisso. Mas você é aquele que critica e machuca? E aí ou é aquele que vê o machucado e passa longe? O sacerdote e o levita é aqueles que representavam a religião da época. E eles não quiseram parar e olhar para aquele homem. Talvez não perceberam que ele estava vivo, porque a Bíblia diz que ele estava semi-morto, desfalecido. E a correria deles, o próximo não tinha valor. Mas a Bíblia diz que o samaritano que seguia seu caminho parou. Eu louvo a Deus porque um dia Jesus desceu do céu e veio até nós e me constrangeu a crer no Evangelho. Que coisa boa, né? Imagina a alegria daquele homem caído e o samaritano chegando, conversando com ele, falou, cara, eu vou te ajudar, o seu problema é o meu. E para a gente entender, é só Cristo na nossa vida, né? E se a gente tem a fé em Cristo, será que a gente consegue amar mais? Será que eu consigo buscar ajuda para eu melhorar, para eu ser melhor para o outro, para eu ajudar? Para a glória de Deus. Então, na fala de Jesus, para esses indagadores da lei, esses críticos, você vai ver que esse cara aqui ele era crítico. E tem críticas que são boas, né? Que é boa, mas tem umas que não vale a pena. E ele pergunta, e ele fala, Jesus está falando, vai e faça o mesmo. Primeiro, Deus restaurando eu e você, cuidando, gente doente como eu e você. O que está no seu coração hoje? Você tem mágoa, tem raiva, está ferido, está depressivo, o que aconteceu? Busca o Senhor, ore a Deus, pede renovo, não aceite. Se for espiritual, repreenda em nome de Jesus. Se for orgânico, vai no médico, vai no terapeuta. Isso ajuda a gente. E para a glória de Deus, que a gente não venha ferir as pessoas mais, e nem machucar, né? Que Deus nos deu zelo.
porque a gente que é cristão, a gente é a expressão de Jesus. Eu louvo a Deus que teve pessoas, e tem pessoas que cuidam de mim, orando, conversando, às vezes presenteando, ofertando, isso é bênção. E eu louvo a Deus pessoas que se propõem a servir na igreja, e eu também, pela graça de Deus, eu quero servir. Quero levar o Evangelho, quero orar. Então que eu e você como igreja, povo de Deus, possamos fazer parte da solução, porque Jesus falou, vai e faça o mesmo. Receber a palavra de Deus é crer em Jesus, que morreu e ressuscitou, para nos dar uma vida nova. E agora as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela, é a expressão, é a conexão da marca genuína de quem nasceu de novo. Se envolva com gente que Deus ama. Eu sei que gente dá trabalho, mas o Senhor te capacita. Davi, quando estava sem força, a Bíblia diz que Deus renovou ele, e ele foi atrás da família dele, que estava sequestrada, machucada, e Deus trouxe a família de volta. Que Deus use a sua vida, vai e faça o mesmo daquilo que Jesus fez em você e tem para você, tá bom? O Evangelho não é pelas boas obras, mas o Evangelho salva a gente para as boas obras. Ninguém vai ser salvo por fazer o bem, mas todo salvo precisa amar mais, se doar mais, porque queremos ser instrumento de Deus. Deus seja louvado.